A paz do Senhor, povo de Deus, estou passando aqui mais uma vez para trazer um estudo bíblico, não é? Com o tema Crendo no Impossível, né? Para nós entendermos esse texto bíblico com esse tema, você vai ler o livro de Gênesis, capítulo 18, né? Onde fala quando aparece três anjos a Abraão, né, e faz a promessa, né, de dar um filho a Abraão, ele já com 99 anos de idade. Então, por isso que o tema é crendo no impossível, né? Porque um homem de 99 anos ainda conseguir fazer filho, né? Então, nós vamos aprender hoje, através desse estudo, que diz assim: haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Como está escrito lá em Gênesis capítulo 18 e o versículo 14. Nesta pergunta que o Senhor fez a Sara, constatamos que ele permite que o homem exerça o seu livre-arbítrio para crer ou não crer. Embora espere de cada de cada de um de cada um de nós uma resposta de fé, sendo assim, não tenhamos dúvidas. Respondamos ao Senhor: Deus, para ti nada é impossível. Deus, para ti nada demasiadamente difícil. Para tudo é possível. O homem pode fazer o possível. O impossível somente Deus pode fazer. O possível é apenas crer. Portanto, façamos o possível e o impossível deixamos que o Senhor, pois operando Deus, quem impedirá? Como está escrito em Isaías 43:13. Amém? Então, o impossível a gente deixa para Deus, né? Quando Deus faz a promessa, a gente olha para as circunstâncias e a gente acredita pensando que aquela promessa ela não vai se cumprir, né? Mas o impossível é para o nosso Deus. Amém? É, e diz assim: primeiro tópico. Para o Senhor, nada é difícil. Sara riu em face da reiteração da antiga promessa de ela ser mãe, como está escrito em Gênesis capítulo 18 e o versículo 13. Sara riu não da capacidade de Deus em cumprir a promessa, e sim da sua própria incapacidade de gerar um filho. Nunca devemos duvidar do que Deus é capaz de fazer em prol da nossa vida, como está escrito em Gênesis capítulo 18 e o versículo 14. Sara achava muito difícil ela se tornar mãe, uma vez que já tinha ultrapassado as condições físicas para concepção. Entretanto, a resposta de Deus: haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Transpunha o problema para a sua esfera do poder miraculoso. Em Mateus 9, do 28 ao 29, Jesus fez uma pergunta parecida aos cegos que o seguiram, pedindo compaixão. Credes vós que eu possa fazer isso? Disseram-nos, sim, Senhor. Tocou então os olhos deles, dizendo: seja-vos feito conforme a vossa fé. Precisamos dar ao Senhor a mesma resposta de fé daqueles homens. Sim, Senhor, eu creio que tu podes realizar este milagre. O Senhor desejava uma resposta afirmada por parte do
por parte de Sara. Devemos crer nas promessas de Deus? Em outra ocasião, quando Maria achou difícil o cumprimento da promessa, a resposta angelical foi a seguinte: porque para Deus nada é impossível, como está escrito em Lucas, capítulo 1, e o versículo 37. Paulo disse em Timóteo, em Tito, livro de Tito, capítulo 1, e o versículo 2, que Deus não pode mentir. O escritor da carta aos Hebreus foi mais enfático ainda ao afirmar que é impossível que Deus minta, como está escrito em Hebreus capítulo 6 e o versículo 18. Portanto, mesmo que as circunstâncias sejam as mais desafiadoras ou adversas, creia sempre que para Deus tudo é possível, como está escrito em Mateus capítulo 19 e o versículo 26. Conclusão do estudo. Deus é maior do que todos os nossos problemas. Não existe problema que Ele não possa resolver. Ele pode resolver toda e qualquer situação, por mais difícil que ela seja. Amém? Então, creia no Senhor Jesus. Creia nas suas promessas. Creia naquilo que Ele te prometeu, né? Como já falei aqui, né, no estudo, que Lucas 1:37 diz que para Deus nada é impossível. Agora, existe o tempo determinado por Deus para as coisas acontecerem. Amém? Por isso que o tema desse estudo é crendo no impossível. Amém? Porque se fosse possível, não seria Deus, seria o homem. Porque nós fazemos o possível. Mas só Deus, lá de cima, Ele realiza o impossível na minha e na sua vida. Então, por isso que nós precisamos crer. Quando a palavra de Deus diz que crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, né? Esse crer é você confiar, perseverar, orar, né? E o resto quem vai fazer é Deus. Agora, esse tempo que Deus está agindo, Deus também está preparando você para receber aquilo que Deus te prometeu. Amém? Esse foi o estudo de hoje. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Fiquem todos na paz.